Tati, quais são as travas emocionais que a mãe tem logo no começo da maternidade? Seja bem-vindo a mais um episódio da Viver Consciente Podcast. E hoje eu tô aqui com uma maravilhosa, compartilhando com a gente muita coisa. A Tati Ciarini, que é doutora, a gente já vai apresentar ela. E para começar, quero te dar as boas-vindas, te entregar nosso mimo da Viver Consciente. Linda, que delícia! Obrigada! Pra gente começar. E quem é a Tati? Tati Ciarini é a mãe do Arthur, pediatra nutróloga. Ela também atua como neonatologista. Iniciou a faculdade de medicina na Medicina Santo Amaro e também teve a oportunidade de estudar na medicina ABC, onde construiu uma área de atuação. Isso. Fala um pouquinho pra gente de você, Tati. Ai, Mônica, obrigada! Antes de tudo, obrigada por eu estar aqui, pelo seu convite, obrigada pelo todo o carinho. A gente se conheceu, né, um tempinho atrás, num outro momento, e eu acho que rendeu frutos aí do nosso encontro. Com certeza. Ai, o que falar de mim? É isso, eu sou mãe do Arthur, eu faço pediatria, nutrologia, aleitamento há quase 20 anos já. Bastante tempo. Mas uma idade, né? Não, deixa pra lá. E assim, comecei lá no Santo Amaro, mas eu continuei aqui pelo ABC e continuo aqui até hoje. E fui indo para outros caminhos aí na pediatria, porque aquilo não estava me apetecendo só a parte superficial ali, né? Não é superficial, mas assim, eu acho que tem muito mais coisa pra gente mergulhar quando a gente fala com família, quando a gente fala com mãe, com pai. Vamos então aprofundar isso. Quando a gente fala de uma criança em formação, né? Com certeza. E pra gente começar, então, já vou lançar a nossa primeira pergunta. Tati, quais são as travas emocionais que a mãe tem logo no começo da maternidade? É um evento na família, na vida da mulher, na vida do casal. É muito peculiar e muito especial, né? Porque não se resume só posicionar o bebê, pega, posição, manejo, vai muito além disso. Falo para as mães que a gente tem camadas e a gente vai extraindo camadas dessa família, dessa mãe, desse pai. E aí, assim, claro que o posicionamento, né, como colocar o neném para mamar, isso tudo é muito importante. Mas o aleitamento, ele tá imerso a um monte de crenças limitantes. E aí, o que acontece? E às vezes aquelas camadas mais interiores vão dar à luz, vão dar ouvidos a essas vozes, essas crenças. Essa é uma das minhas perguntas, sabe? Olá, o que vem como crença limitante quando a gente fala de aleitamento, de maternidade, né? Então, tem muita coisa ali que não é verdade. Não é verdade. E às vezes, muitas vezes aquela mãe, aquela família não amamenta aquela criança por conta dessas crenças, mas o buraco tá mais embaixo, né? É só um novelinho de lã ali, só o fiozinho. Só o fio da meada, que quando você começa, muita coisa vem. E aí a gente tá dentro de um contexto familiar, sistêmico, a gente tá dentro é uma mulher que tem uma história, que tem relação com os pais, ela carrega histórias dos avós, e aí repete padrões. Então, às vezes eu tenho um nenê que suga, uma mãe que produz leite, ela sabe posicionar e ela não mama. E o bebê não mama, ela não consegue amamentar. E aí a gente vai tirando as camadas, né? Eu costumo dizer, assim, eu amo lidar com isso, né? Aleitamento pra mim cada dia eu descubro uma coisa nova, assim. O aleitamento, ele é uma oportunidade de cura. Tá gostando? Então você curta, compartilhe, comente, mande esse vídeo para uma amiga que tá precisando saber e aprender com a gente. De mulher. Quem? Pra mulher? Pra mulher do e pra feminino? Família. Mas assim, em primeiro lugar, assim, pra aquela mulher. Legal. Porque assim, todos nós carregamos dentro da gente energia masculina e energia feminina. Então, você sabe muito melhor que eu, mas aí nos meus estudos, né, eu tô falando de Jung, enfim, tô falando de psique, não tô falando de sexualidade, nem nada disso. Então, todos nós carregamos energia feminina e masculina. A mulher precisa estar ali mais
com a energia masculina, feminina mais aflorada, mas saber pra poder viver usar o processo, né? para poder viver os processos, Sim. né? Processo de relacionamento, Sim. a maternidade, sobretudo a maternidade. E o homem com mais masculino. E às vezes isso está invertido, isso às vezes a mulher está mais no, né? Porque hoje em dia, como nós vamos fazer, né? A gente trabalha, a gente treina, Sim. a gente toma decisão. Isso é energia masculina. Sim. Isso que leva a gente para a vida que a gente tem hoje. Mas a gente tem um lado feminino. E aí, como lidar com essa como dar essa polaridades, balança, né? E aí o que acontece? A mulher engravida. Então a gente engravida, né? Passamos já por isso. Já. E aí o que acontece? Eu falo que assim, a gravidez, a gestação, é um copinho de energia feminina. Ela vai tomando o golinho, o neném vai crescendo, vai indo aos poucos. Agora, quando nasce, é como se eu te empurrasse num rio. Não é? Vai uma num rio voluta de coisas, não é? Exatamente. Então eu te empurro no rio, e lá no rio de energia, olha, até me arrepia, num rio de energia feminina. E muitas vezes, no começo, as mães, né, as mulheres, elas brigam com essa correnteza. Sim. E não entram no fluxo. E brigar com a correnteza é exatamente é se dar conta, se deparar com a energia. Eu falo que é pegar a cabeça dela e enfiar numa piscina. A energia feminina. E às vezes é algo que... E tá ali, precisa E você ir. sabe, Tati, foi exatamente isso que me conectou com você. Quando eu tive a oportunidade de conhecer, que nós tivemos a consulta com você, que até então era uma consulta de rotina da minha filha para as orientações, mas eu vi esse seu cuidado para comigo, e aí eu pensei, essa médica é diferente. Ela tem uma visão sistêmica que me surpreendeu e que eu nunca havia encontrado, né? E é justamente isso, é entender a mulher, a criança, toda a demanda, a família, o marido, o outro filho, né? No meu caso, como que a gente organiza tudo isso, como que a gente visualiza isso na nossa vida, né? Exatamente. Como é a sua experiência? Como que você traz isso pro dia a dia? Como que você encontra essas mulheres chegando no consultório? Então, é assim, como a gente estava falando, né, que elas mergulham aí nessa energia feminina, quando elas começam a curar o feminino, quando elas começam a entrar em contato com isso, fica mais leve, porque ela vai, eu digo assim, né, a vida é um grande espetáculo, nós estamos num grande espetáculo da nossa história. Então eu tenho o papel de mãe, tenho o papel de médica, eu tenho o papel de amiga, de esposa, enfim. E aí a gente assume papéis e às vezes a energia, o seu feminino vai ajudar, o seu sagrado feminino ajuda e te leva para o papel de mãe, de uma maneira muito leve. Então é saber descansar. Mãe descansa, gente, parece que não, mãe descansa. Sabe a hora de parar, sabe a hora de nutrir. As tomadas de decisões, né? E aí essas decisões, elas são muito mais pautadas na intuição. Na intuição. E não no impulso, porque quando a mulher está muito no masculino, ela tá... aquilo é pesado para ela, né? Então... E aí, são os papéis. Como que vai ser esse papel? E se colocar exatamente naquele papel, né? Naquele lugar. Como que eu vou ter a postura de mãe? Não brinco que na hora do aleitamento, não. Você é rainha, né? Tem uma ordem. O seu amor pelo seu filho vem com uma ordem. Então, tem o seu marido, tem o seu companheiro ou companheira, enfim, né? No caso de um casal homoafetivo, enfim... Porque, só um parênteses, né? Ainda no casal homoafetivo, um tem um papel de energia feminina e energia masculina. E outro masculina. Que até hoje em dia é muito confuso tudo isso para muitas pessoas. Sim. Mesmo nos casais, dentro dos casais, isso ainda às vezes acontece uma certa confusão. Exatamente. Não é? E aí, o que acontece é o pedir ajuda. Então, ali, ela consegue se posicionar no papel que ela está cumprindo. Né? O aleitamento... Assim, na hora, né, eu falo que não, o bebê, você vai ensinar o bebê a caçar. Então a mãe, que nem os leões, né? A mãe ensina esse bebê a caçar e vai ensinar os outros filhos a caçar e o pai vai colocar pra vida. Ah, ralou o joelho. Não, levanta, vamos. Mas desde que essa polaridade esteja certa, desde que essa polaridade esteja
equilibrada. E assim, quando você assume esses papéis, fica mais fácil. Fica mais fácil voltar para trabalhar. Sim. Fica mais fácil você ser esposa. Não, agora eu sou esposa aqui, eu preciso cuidar desse lado. E aí a gente andando junto. Eu uso o termo aqui de usar o chapéu, né? Vamos trocar o chapéu? Boa, porque é um momento. Eu falo trocar o chip. Ah, boa, tem que me atualizar. Não, eu falo trocar o chip, mas eu gostei do papo do chapéu. É porque a gente tem essa mudança e às vezes você vai com a cabeça, com a mentalidade de um papel pro outro. E no fundo vai funcionar. Né? E é uma coisa assim, eu acho que a maternidade, se ela for bem assessorada, se ela for bem vivida por essa mulher, assim, assessorada, apoio técnico mesmo, ela consegue tanta cura. Verdade. E ela cura tanta mulher na família, tantos as que já passaram, quantos a descendência, as que convivem, né, irmã, mãe, e amiga, que estão lá no sistema, no campo dela. E entender essa cura, né, Tati? Eu estive conversando com uma amiga sábado a respeito de maternidade, ela ainda não tem filhos, mas ela está na preparação para entender que essa cura vem, né? Essa cura, ela vem pra gente a partir do momento que a gente olha para esse papel, para esse lugar com carinho, com atenção, com cuidado, entendendo essas necessidades todas, né? Exatamente. Então, em algumas situações a gente só consegue quando a gente está imersa. Não é? Eu falo que assim, ai, gestação, que lindo. Ai. Aí tá tendo parto, eu falei, ai, gente, será que eu conto? Acho que não. Alguém conta não, ou acho deixa? que não tenho que contar. Deixa. Aí eu passo visita no outro dia, e não acordou ainda. Ele vai acordar, vai acordar. E no outro dia tá descabelada. Então, né, aí... O processo começa. Porque o nosso cérebro muda, né? Tanto é que existe um médico específico para grávidas. Então o corpo, a mente, a cabeça da mulher muda, né? E aí eu falo assim que tem uma biruleide dentro da gente, que é o nosso ego, né? Tem a biruleide pira. Se a gente tava falando das crianças, eu amei. Biru total, assim, nossa, biru total. E aí, e aí vem aquelas crenças que não são da mulher. Não são da mulher. Não Ótimo são, a gente falar sobre isso. Não são da mulher. Esse é um ponto que eu quero trazer muito forte para vocês. Prestem bem atenção nessa questão de crenças que não são nossas. Não é sua, não é minha, né, Tati? Não é do feminino, não é da mulher, mas que é embutido em nós de alguma forma. É embutido, é o disco voador que manda pra leite. Chegou o disco voador. É o disco voador. Então aquela coisa porque é aquela coisa, você tá grávida, tem um medinho, né? Eu tenho medo, tenho medo. E aí quando o bebê nasce, ele tá com o neném na mão. E aí? E agora, faço o quê? Nossa, ele não fala, ele só chora. E aí que entra, aí a biruleide grita. Porque o leite é fraco, porque eu não consigo amamentar, porque eu não produzo leite. Mas isso vem das outras camadas. Uma coisa que não é dela. Não é seu, veio lá de trás, de algum lugar. Uma coisa bem legal, bem importante, que eu gosto de trabalhar com as famílias, assim. Tem um estudioso, ele chama Simon Sinek, que ele fala sobre liderança. Sim, né? E a mulher na família, ela é uma liderança. Ela é uma liderança, ela direciona o homem, né? Para que aquela família vingue ali. E aí, ele fala sobre o círculo dourado, que começa pelo porquê. Então, por quê? Por que eu vou amamentar? E aí eu consigo direcionar a mentalidade, consigo direcionar a consciência daquela mãe para o que de fato interessa. Às vezes eu falo pra você, nossa, mas a gente se preocupa, não sei se você precisa se preocupar, gente. Já te ensinei, vambora. Então, assim, para o que de fato interessa, qual é o seu propósito de amamentar? Tem muitos, a gente podia ficar aqui 5 dias, nós não vamos ficar, menino. Mas assim, tem muitos propósitos, mas assim, qual é o propósito final? Aquele que vai te acordar de madrugada, você vai estar pirada, que você não tá pensando em nada. Consumida, privação de sono. Sim. E aí aquilo vai, porque tem nutriente, tem muitos. Mas não é isso que vai te levar pro propósito, pro diferencial de amamentar, né? Falando da amamentação. E isso funciona em todas as áreas da maternidade.
por quê? Por que você vai seguir isso? Por que você vai fazer isso? Qual é o seu propósito com isso? E essa conexão, Tati, é algo que em muitos casos precisa ser aprendido, porque esse radar, essa antena que é da intuição da mulher, ele tá tão abafado por tantas outras coisas, né? Que ela não consegue resgatar dentro dela em muitas situações. Ela não consegue ter esse olhar, ela não consegue ter essa percepção. E aí então lá, quando a gente tá ali na consulta, a gente vai tirando as camadas, Sim. né? A maternidade, mesmo a mãe que não amamenta, né? Ela precisa ser, essas camadas elas precisam ser vistas. Sim. Então a gente vai tirando. Até pra ela criar não a intuição, mas criar o vínculo dela, mesmo sem a amamentação, de uma forma saudável. De uma forma saudável, claro. Né? E aí, assim, a mãe ela tá com o bebê, enfim, com os outros filhos. Para! Mulher tem que parar. Mulher tem que respirar. Mulher tem que intuir, tem que sentir. Ela sentir. Então ela precisa sentir. Filho, olha o seu bebê, olha o seu filho. Olha nos olhos do seu filho, olha nos olhos do seu bebê. Olha ali. Ai, nossa, não, mas eu machuquei. O seu filho tá gritando de dor. Olha. Sente, para, respira. A intuição vem. Tanto que é pra gente, que é pediatra, a intuição materna é essencial. É essencial. Você fala assim, doutora, meu filho não é desse jeito. Opa! Vocês não imaginam as luzes vermelhas que a gente liga. Assim, meu Deus, te respira, não. E aí a gente vai atrás do que aquela mãe tá trazendo. Ou liga a intuição, mas não, tá tudo bem. Ele tá diferente, mas ele tá brincando, ele tá, né, tá mamando, então. E aí vai ligando a intuição, a gente vai puxando e através da neurolinguística, né? Sim. Você vai direcionando e vai trazendo a mulher para aquele lugar. E é incrível, é tão lindo. A transformação é linda, é muito linda, assim. E é uma transformação que muitas vezes nem ela percebe que ela tá vivendo. Não percebe. Não é? Não percebe. Sabe que eu já tive mãe no consultório que chegou e a gente estava no processo de estabilizar o aleitamento. Vamos. Chegou no meu consultório, eu falei, e aí? Né, você complementou? Você precisa complementar? Não, eu não complementei. Tá, não, tudo bem. Rasgo o sutiã. Eu dei só peito. E é isso, eu consegui. Elas mesmas vão por esse caminho. E sabe o que é mais interessante? Elas conseguem levar isso para outras mulheres. Eu ensinei minha irmã, eu ensinei uma amiga e disse isso. Olha que lindo. Outras mulheres se curando. Floresceu ali dentro, né? Ela mesma ali no ambiente dela conseguiu encontrar a cura dela. E a cura, mas assim, ela consegue encontrar dentro dela um sagrado feminino. Sim. Que é poderosíssimo. Que é muito poderoso, muito forte. E assim, tem métodos, né, pra você trazer, tem práticas. E hoje em dia, pra gente falar sobre isso, a gente tem que ter, além de um certo cuidado, uma forma de abordagem que nem sempre todas as pessoas estão abertas, né, a enxergar isso. Isso é verdade. Acho que isso é muito místico, não é? Isso é verdade. A gente ainda tem essa percepção de muita gente. Isso é verdade. Sabe que às vezes, por exemplo, eu gosto de perguntar a profissão. Aí eu falo ali, o pai é engenheiro, a mãe é arquiteta. Te lida com números. Bom, vou te mostrar números sobre a sua maternidade. E aí? Porque aí vem, meu Deus, eu não tô alimentando meu filho, eu não sou uma boa mãe, não tá... Vem cá. A gente faz conta. Entendi. Gráfico. Entendi. Não, nossa. E vai indo? E vai, é inevitável. Você vai na abordagem. É inevitável. É inevitável. E assim, tem mulheres que ainda, como você falou, né, não estão preparadas para esse processo. Sim. Não estão preparadas. Vai ser mais doloroso? Vai, mas é a história delas. É o tempo delas, né? Vai ser doloroso em muitas situações. Alguém vai pagar a conta. E quem paga a conta, geralmente, disso, né, doutora? Então, quem paga a conta? Quem paga essa conta? Primeiro é ela. Porque o BO, quem vai ter que assumir é ela. Né? Ela mesma que vai
Eu brinco assim, mas eu te avisei. Falei pra você Mas que eu te ia ser desse contei jeito. lá na primeira consulta, eu te contei. E assim, mas os nossos filhos Os também. nossos filhos, era aqui que eu queria que a gente chegasse. Mas os nossos O quanto filhos sobram para os nossos filhos a falta do olhar dessa mulher, dessa mãe, se não tiver aprimorado, se não tiver desenvolvido, se não trabalhar para que isso aconteça. Né? A gente não precisa nem ir longe. Se a gente olhar os nossos pais e o que nos faltou, que ele não estava na capacidade daqueles pais, não naquela estava história, acessível. não estava acessível para eles, é o nosso ponto de evolução. Sim. E de repente, para aquela criança, para aquela família, o ponto de evolução é aquilo que aquela mulher não conseguiu seguir. Eu vejo muito isso na minha maternidade agora com a Liana, principalmente por ser uma maternidade atípica, né? Sim. O quanto a gente precisa levar isso de uma forma responsável. Não só como mãe, mas também como uma pessoa que enxerga a perspectiva que isso pode gerar de forma na psicologia, no mental dela, né? Então a gente leva isso de uma forma leve, a gente traz todas as dificuldades de uma forma leve. Isso, né? leve. Tem que ser leve. É assim, os desafios eles vão chegar. Sempre. Eles vão chegar, não tem como. Mas assim, aquela criança, ela tem a história dela. E ela vai ter os desafios dela ali na história, né, na vida dela. E tá tudo bem. Então, às vezes, até nós, como profissionais, né, a gente precisa... Opa, espera um pouquinho. Aqui não tá dando pra eu avançar muito, tá tudo bem. Então, existe vamos lidar. Um limite ali, existe né? um limite. Vamos lidar com o que eu tenho aqui. Vai ser o ponto de evolução dessa criança. E uma coisa que você falou que é bem legal, assim, né? Eu sou mãe atípica, né? Meu filho tem TDAH e às vezes não é nada, assim... Mas, e eu tenho TDAH também, então eu fui diagnosticada. Olha, a gente já tá no TDAH, já, a gente boa, né? Mas assim. Que faz tão parte hoje em dia. Faz, exatamente. Parte. Mas assim, é o modo como nós viemos ao mundo. É a história. Eu conheço a Eliane, não conheço. Então, é a história dela. Você sabe que há alguns anos atrás, eu perdi minha mãe, ela teve um tumor cerebral. E o dia que o médico nos convidou, eu e meu irmão, para nos dar o diagnóstico, né? Nós conversando, eu disse isso para ele. Nós não podemos interferir na história de vida dela, essa é a história de vida dela. Nós podemos sim agir para que tenhamos cada vez mais condições de cuidar dela dentro da história de vida dela. E é o que muitas vezes as mães, os pais têm dificuldade de lidar, de entender qual é de fato a história de vida dessa criança que está chegando, não é? Exatamente. Como que eu posso atuar de uma forma boa para essa criança que está chegando? Como pode ser essa troca, mas como que eu posso atuar de uma forma boa para essa criança, fazer o melhor que ela pode, mas entendendo que isso, muita coisa vai fazer parte da história da vida dela. Isso é a história dela, né? Eu acho que assim... Até um respeito. Eu acho que isso é até um respeito. Tem um ponto, mas um ponto crucial. Foi até eu falei outro dia, né? Como ser uma boa mãe, enfim, mas assim, um ponto crucial. Amor próprio. Sim. Tenha uma vida interessante. Tenha uma vida interessante para o seu filho usar, né? O neurônio espelho, usar de espelho. Procure um amor próprio. O auto-amor não é só, cuidado, também faz parte de ficar bonita pra gente, enfim, mas qual é o cuidado que você tá precisando? O que você não tá se dando? O que você não tá se dando? É um descanso? Descanse. Qual é a vida que você está se permitindo ter? Exatamente. Não é? O que você está precisando? Você está precisando entrar para o trabalho, pro mundo do mercado de trabalho? Vá, tá tudo certo. É o autorrespeito em primeiro lugar. É o autorrespeito. Então, isso é um ponto. Eu falo que assim, que a minha função é reduzir trauma, tô tentando. A gente Você faz o quê? Reduz o trauma. Eu tento reduzir traumas entre mães e filhos, enfim. Ótimo. Porque quando você reconecta, eu falo que é uma reconexão. Conexão, exatamente. Quando você reconecta, porque é algo que não foi conectado lá com teu pai. Nossa, bonito isso aí. Não é? Algo que não foi lá atrás. Ficou disfuncional, veio disfuncional.
com o seu pai, com a sua mãe, algum dia que o seu pai, sua mãe, sei lá, sua mãe ali um dia não conseguiu estar disponível para você naquele momento, você pode carregar a ferida do abandono, da rejeição. E se você não olhar para isso, você vai repetir para o seu filho e ele vai carregar. E você pode parar ali. E aí, em algum momento, você vai achar que é o seu filho. Não é? Exato. Ou colocar em cima do seu filho uma expectativa. Uma expectativa que não é dele, não é o papel dele naquela família. Não, o papel dele é ser filho, não é ser sua mãe, seu pai. E aí, você pode trazer essa história, mas você pode parar em você. Pode parar em você aquilo. E você construir uma outra história. E aí eu falo que você reduz o dano, né? Que você reduz o trauma. Porque aí ele você acabou. Eu olhei para aquilo e eu não vou levar isso adiante. Tá tudo certo. E aí aí é legal. Aí é como um salto quântico. Você refazendo uma história, né? Você tá se refazendo. Exatamente. Você tá fazendo essa história de vida. Eu falo que assim, é um salto quântico ali para aquela família. E assim, a criança... Eu gosto disso, é um provérbio africano, ele é de uma vila. Quando você conversa com famílias africanas, né, eles trazem muito isso da mãe, o neném não tem uma mãe, todas as irmãs são mães daquele bebê. Se ela faltar, ela tem outras mães. Olha. Sabe assim? Mas assim... Meio comunitário. O bebê de uma vila, o bebê de um clã. Então, às vezes a mãe assim, não, só eu posso, só eu consigo. Não. Para e vê o que você tá precisando primeiro. Precisa descansar, então descanse. E a vila vai cuidar do seu bebê. Ô Tati, falando sobre isso, nem preciso de roteiro hoje, que o papo tá indo. A gente natural. vai, né? E era assim nas consultas, tá? A gente demorava. É assim mesmo. A gente demora. E falando sobre isso, você já tem anos de experiência. Como que você tem percebido essa mudança nas gerações das mães? Porque tem uma mudança, não tem? Significativa? Tem. Eu olhando aqui pelo outro lado, né, pelo lado da psicologia, eu tenho essa percepção. Como você vê isso? Assim, tem mães, tem mulheres, assim, que estão cada vez mais indo para a consciência. E não é o racional, não é o cabeção, não é a mente, né? A mente, você vai se deparar com o seu ego, né? Que é o que você aqui fora, é o que a sociedade te vê. Mas muitas mulheres procurando se conhecer, procurando a sua história, e outras que não estão nesse nível. Autoconhecimento, né? Algumas buscam autoconhecimento e as outras. E aquelas que querem mais a facilidade não vão ter. Não vai ter, porque não é assim que funciona. Então, acho que até assim, às vezes... Vamos reforçar isso? Exato. Quem estiver procurando facilidade não vai ter. Não vai ter. Eu postei um negócio nos meus stories outro dia, que eu pus assim, sobre a maternidade. Sim, é difícil, é duro, vai doer. Quem fala, amamentar é fácil. Não, claro que não. Imagina, quem te contou isso? Pode ser fluida. Vai ser fluida, vai ser mais fácil. Mas tudo tem um processo. Tudo tem um desafio para você chegar lá, superar, aprender e seguir adiante. E eu vejo algumas mulheres assim que estão despreparadas para isso. Completamente. Eu falo que não fez como que é? O psicotécnico. É o básico do processo. Gente, é difícil. E aí não vai. Vai passar por uma dificuldade e tudo bem. A história dela, a história daquele bebê, daquela família. Ela fez par com aquele marido. Tá tudo bem, né? Eles fazem par, você faz parte do seu marido. Exato. Ele existe carrega... ali uma compatibilidade. Uma compatibilidade, né? Ele vai trazer pra você o que você precisa curar. É isso, é um espelho. Você não vai se relacionar... E aí as mulheres esquecem o marido, né? E vem, brilho. Eu falei, para tudo. Não, tem umas que chegam no consultório até querendo se separar. Eu falei, não, pera, você não tem condições pra isso, minha querida. Não é o momento para. Não, respira. Pira mesmo. Você está num processo que não tem como entrar outros elementos nesse momento. Não, é difícil. Não, isso é muito. É hard, né? É nível hard, assim. Maternidade não é um negócio pra. Você pensa que tem alguma preparação prévia que a gente pode desenvolver, trazer?
ter essa preparação para... Claro que o processo a gente não consegue prever exatamente como é, mas existe uma preparação da mulher que a gente pode percorrer antes? Eu acredito no autoconhecimento. Eu também. Sabe, e o autoconhecimento é uma prática de autoamor. Você se conhecer, fazer terapia, entrar num processo aí, enfim, com um mentor. Tenha mentores. Isso é essencial. Porque o mentor é aquela pessoa que passou por aquilo, viveu na pele, estudou, aperfeiçoou. Sim. E vai andar de mão dada com você. Vai te dar o caminho. Então, a sua mentora é sua psicóloga, maravilha. É alguém que você conheceu que trabalha com terapias, enfim. Eu tenho mentores mentores maravilhosos que eu aprendo muito. E assim, eu acho que a primeira coisa é fazer autoconhecimento, porque você já tá mergulhando no mundo, não precisa entrar na corredeira e morrer afogada. Exato. Você pode pôr o pezinho na água, pode boiar. Você vai entendendo o seu limite, sua condição, seu recurso, né? Exatamente. Eu falo muito sobre recurso. Hoje eu estava até gravando pela manhã e a gente estava exatamente numa aula que falava muito sobre recurso. Quais são os seus recursos? Você consegue perceber qual recurso você está levando para essa próxima fase que você está vivendo, né? E assim, eu acho que você entender o que pode acontecer, claro que a gente não vai conseguir, né, prever esses líderes ali. Mas assim, entender o que pode acontecer, sabe? Entender como é que é. Como é que é esse negócio de ser mãe? Porque a gente muda. A nossa mente muda também, não só o nosso corpo. Não, a gente estava conversando aqui antes de entrar. Né? Exato. Nossa, eu vou voltar pra minha vida. Eu falei, deixa eu te contar um negócio. Ela fez isso comigo, tá? Ela falou pra mim, então, não vai não. Então. Mas eu escutei. Não vai entrar. Não vai. Você não vai voltar porque não tem como voltar pra trás. Sabe que... Uma catraca que não volta. Não volta. Você não dá pra desver, acabou. Já foi. Pensa antes. Só que é muito legal, né? Eu particularmente me surpreende muito com a maternidade. Falo isso. Processo de cura, né? Quanto a criança traz pra você aprender, pra você evoluir. Você sabe que uma das preocupações que eu tinha era em ser mãe de menina, porque eu tenho um menino, né, o Luigi mais velho, e é uma conexão tão maravilhosa. Eu falava, será que eu vou ter condições de ser mãe de menina? Né? É uma coisa que vinha na minha cabeça antes de eu engravidar. E quando a Liana chegou, eu falo, gente, como era ela que eu precisava, né? Não é muito bom. É muito bom esse sentimento. Olha aí um pedacinho de cura aí, né? Sim, nossa, a gente vê a cura, a gente vive a cura com a maternidade, essa cura psicológica do emocional, do feminino, a gente percebe que você está no meio do processo. Pelo menos eu tive essa percepção e também pude entender isso com outras pessoas que eu já acompanhei, né? Quanto isso faz diferença. Nossa, e assim, um grande conflito hoje que eu vejo é a hora de trabalhar. Pra mim foi. Foi o que a gente se conectou. Que a gente se conectou ali, que é o trabalho. E às vezes, eu tenho tantas experiências assim de mães, eu falei, vamos fazer conta? O quanto, às vezes alguém que ainda tá ali o quanto isso vai valer? O quanto você vai gastar para deixar seu filho sem você? E às vezes o valor não é monetário. Não é monetário. O quanto você vai gastar para você voltar? O que vai te custar isso? E botar no papel. E quando você voltar a trabalhar, então vai ser a mesma coisa. Já teve uma vez... Mas também quando decidir que vai. Né? Sim, não, porque senão fica naquele processo. Mas quando entra de novo, assume a função, é diferente. Sim, é outra coisa. Tá tudo é outra pessoa. É outra pessoa. É outro ambiente. A mulher, eu vejo ali, já sei lá, já tem de altas executivas que quando voltou pro mundo corporativo deu nó. Falei, pera, não tô, Tati, não tô. Eu falei, calma, respira, porque agora você é uma nova pessoa. Sim. Dali você é uma nova pessoa. Como que você vai lidar? Como essa executiva vai ser daqui pra frente? Porque tem energia, né, a feminina ali, que vai trazer vai tornar a coisa mais leve. Exato. É claro que ali ela vai usar bastante energia masculina, né? Enfim.
Mas como é que vai ser isso? E fazer o que é possível, né? E esse olhar, Tati, é tão importante, tão especial, porque realmente quando a gente está inserido, eu falo isso porque eu passei por esse processo, foi você que me deu uma das luzes que eu tive na vida, é exatamente necessário. É tão especial você perceber que tem alguém olhando para você, entendendo qual vai ser o seu próximo passo e te dando essa diretriz. Né? Te dando Tem mãe que chega lá no consultório querendo já treinar porque vai voltar a trabalhar dentro de 4 meses. Eu falei, para, respira, não. Eu só fico olhando. Deixa eu contar então, né? Porque assim, é por isso que é tão importante ter mentor, sabe? Antes do processo, durante o processo, ter pessoas que te, sabe, bateu aquele desespero, tá aqui ó, liga, manda mensagem, vai lá no consultório para você suportar, para você enxergar outras coisas que você não consegue enxergar ali no meio do furacão. E é furacão. Gente, depois daqui, sei lá, que as pessoas vão ser mães. Vão, mas tendo um pouco mais de consciência. De consciência, exatamente. Fica muito mais leve. Muito mais leve. Muito você mais enxerga leve. as suas possibilidades, né? Que ótimo. Tati, eu vou trazer aqui umas perguntas que eu tenho para você, que nós reservamos. Quais são as práticas simples do dia a dia que você acredita que a mulher, a mãe, pode trazer para ela, para a rotina, que vai facilitar a vida dela com o bebê? Tem alguma dica simples? Tem. Práticas sagradas. Se conecte com a sua espiritualidade em primeiro lugar. Porque no desespero, a espiritualidade que vai te trazer chão, que vai te trazer suporte. É a base. E o segundo, se conecte com você mesma. Práticas de autocuidado. É ler um livro, e às vezes no começo da maternidade é tomar café da manhã. Para. Tomar banho. Tomar banho. Tomar tirar banho. o pijama. Exato. Vai. E a terceira coisa, peça ajuda. A mulher recebe. Isso é o feminino. A mulher recebe. Precisa saber receber. Peça ajuda. Tocou num ponto. Pro marido. Tocou num ponto tão importante, Imagina, né? Porque como nós mulheres fazemos tantas coisas, às vezes a gente não tem condições de aceitar a ajuda e reconhecer que precisa da ajuda e precisa pedir. E aí, Não quando é? você reconhece isso, você tá no feminino. E tá no feminino, É saber exatamente. receber. É saber receber ajuda. Isso, eu acho que assim, essa sequência de prática sagrada, de prática de autocuidado, é uma sequência de você se conectar para o caminho pro feminino. Uhum. Nossa, eu não tô muito sabendo, então vamos fazer. Pratique isso todo dia. Sabe, é uma meditação, é uma oração, é ler lá o seu livro sagrado, seja lá qual for sua religião. Faça. Digo que a mulher é a ligação direto com O superior. o superior, a inteligência superior, Sim. Deus, enfim, cada um dá o nome que entende. Mas precisa dessa base. E eu não tô falando de religião, não tô falando de nada disso. Sim. É a conexão mais abrangente, né? Quando a gente está numa condição de conexão adequada, a gente consegue visualizar as coisas de uma outra forma. Né? Você consegue entender a necessidade física. Então agora é trocar a fralda, agora é dar o banho, agora é levar para o descanso. E isso se torna leve, né? Porque em algumas situações, quando você não está bem, isso é tão pesado. Você não consegue nem pensar. Não consegue nem pensar. Porque aí você se cobra. Não, mas eu não fiz isso, não fiz aquilo. Como é que eu vou fazer? Fica mais fácil, porque é intuitivo. Intuitivo, exatamente. É intuitivo. Buscar a sua intuição em cada uma das etapas dos processos que você vai passar na questão da maternidade é um ponto-chave, né? Ponto-chave. E você chega à sua intuição através das práticas sagradas e das práticas de autocuidado. Você vai chegar na sua intuição, você vai abrir o portal para ela. E intuição é puramente feminina. Então a gente consegue... É interessante essa conversa, né? Porque em algumas situações a gente conversa com pessoas que trazem muito essa visão racional das coisas. E aí parece que fica pesado, difícil, distante. E aí quando você pinga a intuição ali, tudo floresce, tudo tem uma outra possibilidade. Então realmente é trazer muito mais fortalecido e muito mais forte, claro, para nós, essa visão do feminino para os processos. Sabe uma coisa que está me vindo aqui que eu acho que é importante dizer?
Quando o casal, né, falando assim de casal, que eu vejo isso muito ali, o casal, você precisa entender a cabeça do homem. Como funciona a cabeça do homem? Assim como o homem entender a cabeça da mulher. Tipo assim, gente, vou falar. A mulher, ela chega assim, não, porque eu pedi pra ele tirar o lixo, assim, deixa eu entender. Ele só tirou o lixo. Só o primeiro. Gente, homem não funciona assim, não adianta. Homem não funciona assim, você vai ficar brigando, se pravejando, então você tem que ser estratégica. Não adianta. E ele vai fazer aquilo com muito carinho, ele vai fazer aquilo que precisa ser feito do jeito que, como homem, que é a função dele ir lá matar o mamute. Não vai tirar florzinha, não, ele vai matar o mamute. Ele vai tirar o lixo e vai levar pra fora, e é isso. Coisa, e agora? Né? E agora? Agora, a mulher precisa desse momento e a mulher não se retira. A mulher precisa desse momento de se retirar. Olha, eu preciso... Passei o bastão e agora estou no meu ambiente, né? Exatamente. Eu preciso me retirar, A famosa caixinha donada do homem, a mulher necessita, faz parte da prática, se retira e aí a intuição chega. Não adianta você chegar ali naquele momento de estresse, que é uma mudança, um filho, enfim, e esse momento que a gente cria, é um momento que a gente cria essa caixinha do nada. Pra eles é natural, mas pra nós é criado. Não é natural. Pra nós não é, né? Pra nós é criado. É a gente que cria isso. Então eu vejo muitas amigas, muitas pessoas que eu acompanho, que às vezes tá ali, ó, no looping, porque ela só não decidiu dar uma pausa. Exatamente. A mulher, ela se conecta com o feminino depois dessas práticas, se retirando. Ela se retira e aí vai fazer, né, prática de autocuidado, sagrado, enfim, e convivendo com outras mulheres. O homem, o movimento do masculino, ele é o contrário. A tendência do masculino é se isolar e ele precisa ir pra sociedade ali, pro clã. Tá no clã, exatamente. E ver o que tá acontecendo, o que precisa. E ele vai atrás do desafio. Esse é o movimento do homem. O homem é ação, o homem... Nossa, não precisa treinar. Precisa puxar fé, fazer força. Homem precisa fazer força. Ponto. Ó, polêmico. Mas é verdade. Homem precisa fazer força. Ele que carrega a sacola? Sim. Você sabe que meu filho tem 15 anos, né? Arthur tem 15 anos. Às vezes tem umas sacolas no carro. Eu fico parada. E aí ele... tá bom, mãe, desculpa. Aí ele pega as sacolas, leva do jeito que ele consegue. A percepção não é deles, mas a força é. É a força, exatamente. Aí ele vai. E é assim. E aí a coisa fica fluida. Exato. Entra no flow, né? Mas essa cobrança, né, que às vezes a mulher tem a tendência de fazer, ela não ajuda de forma alguma, né? Não. Porque não é pela cobrança que as coisas com eles acontecem. Não, é pela admiração. Mas isso dá papo para um outro podcast. Exato. E assim, não é cobrando, é você... Agora me fugiu aqui. É até uma forma de incentivo, né? De reconhecimento. Eu lembrei que eu ia falar. Às vezes a gente não deixa o homem ir pro masculino. Ai, como? Não. Se você toma a iniciativa de pregar o prego na parede, você não permitiu que aquele homem acessasse a energia masculina dele. A gente fala na psicologia que você castra o masculino, né? Exatamente. Ô Tati, como fica a mente dessa mulher que não trabalha esse feminino, não dá esse espaço diante desse novo processo? Provavelmente totalmente confusa, né? Confusa. E aí uma mente confusa faz o quê? Com a rotina, com os cuidados? Biruleide total. Ela vai pra biruleide. Não tem como. Fica pesado. Fica pesado. Cansa, fica cansativo. O corpo da mulher não aguenta. Ela precisa de todos esses processos. Você se sente cansada, você não consegue dormir direito, você dorme, não descansa, fica aquela angústia ali
lá no fundo. Você nunca Ela tá contata a satisfeita. dor, né? Ela contata a dor. Exatamente. Ela fica no corpo de dor Corpo dela. de dor, exatamente. Porque é uma dor que não tá sendo vista. Se você tá no seu masculino, tem muita coisa que você precisa ver aí atrás. E essa dor vai se apresentar. E isso tudo Quando a gente fala essa dor, a gente tá comentando aqui sobre uma dor psicológica, mas ela vem pro corpo. Exatamente. Ela vem para o corpo, né? Principalmente da mulher, que é feita para sentir. Nós precisamos sentir. Então, a dor, aquilo que ela precisa enxergar para mudar a polaridade, vem no corpo, total. Vem no corpo. Total. Com cansaço, com dores, com doenças, com sintomas. Exato. Tati, que papo bacana. Mas olha só, vamos para um ping-pong? Ai, Jesus, o ping-pong, vamos. Mas Ai, simples Jesus, esse tá. ping-pong. Tá. Existe um mito da maternidade que precisa acabar? Existe. Bebê acorda à noite, ele não vai dormir a noite inteira. Que ótimo! Deixa eu te contar, ele vai trocar o dia pela noite? Vai. Ótimo. Uma verdade sobre esse vínculo mãe e bebê, que a gente não escuta muito falar, mas que pode ser revelado? Ai, meu Deus. Ai, que difícil. Um vínculo mesmo. Assuma o seu papel. Ah lá. Assuma o seu papel de mãe. Quando você coloca... É postura mesmo, postura do seu corpo como rainha e ele príncipe. Flui. Às vezes eu nem entro lá, eu só observo, só fico do lado de fora. Flui. Sua postura, a postura de rainha, a postura de leoa, a postura de mãe. Isso fecha o vínculo. Fecha o vínculo, maravilha. Porque cada um ocupa o seu lugar, tem uma ordem. O amor precisa ter ordem. Ótimo. Tem um erro que é comum? Erro comum? É. Nossa, muitos! Ai, meu Deus! O erro comum da maternidade, da amamentação. Algo que você fala, isso aqui a gente pode apontar agora porque é um erro comum. Ai, caramba! Ai, meu Deus! E agora? Deixa eu pensar. Um erro comum Olha, um erro comum da amamentação e que todo mundo faz é tão besta isso, mas Então isso que é importante falar. É como você, por exemplo, pega o peito. Como você posiciona o bebê você pega o peito. Eu brinco que é C de sanduíche. Agora tem uma mãe que falou C de cheeseburger, né? C de sanduíche não. C de cheeseburger. Falou C de cearine. Falei, C de cearine. Como você pega, né? As mulheres costumam pegar, pega ali, pega um erro, né? Achar que amamentar dói. Amamentar não dói. Não dói. É o teu corpo dizendo que tem alguma coisa errada. Eu não tive dor. E eu me lembrei agora do C, que eu aprendi com você. Sei, você não teve dor que a gente, né? Então. E pra fechar, uma frase que resume essa sua visão sobre essa relação mãe e bebê no cuidado. Tem alguma frase? Quer colocar a frase que você trouxe pra gente? Algum comentário, não foi? Dan, passa aqui. Eu trouxe, não sei. Aquela frase. Vamos colocar aqui pra gente entender se essa frase tá... Que você mergulhou no autoconhecimento, né? Com a psicanálise e percebeu que esses estudos trouxeram ferramentas de entendimento e ajuda às famílias que você atende. A frase que a gente usa até pra gente, da área da saúde, né? Cura-te a ti mesmo. Cura-te a ti mesmo. Cura-te a ti mesmo. Exatamente isso. Exatamente isso. Se cure. Presta atenção no seu corpo. Presta atenção, olha, até arrepia. Presta atenção no seu corpo, presta atenção nos sinais, nas suas dores, né? A dor que não é vista, ela vai voltar. Porque é algo que você precisa ver para você evoluir. Cura-te a ti mesmo. Maravilha. Muito bonito, gostei. Ficou bom, né? Ótimo. Ô, Tati, pra gente fechar, uma indicação, você tem algum livro pra gente? Pois é, gente. O pessoal da produção acaba com a gente, mas a gente vai ter outros podcasts, viu? Vamos, já tá aqui na minha mente a escala aqui do que a gente vai falar. Você tem algum livro que você nos indique, alguma coisa? Você comentou também de um livro, de uma série, não foi? Isso, tem uma série da Netflix que eu gosto muito, que até foi aquela situação que eu fiz aqui, que o bebê de um clã, de uma vila. Bebê de uma vila. Isso. Ele tá no início da vida, que é um documentário lá no Netflix. É bem longo, mas assim, é muito bom. Que fala do pai solo, da mãe solo, bacana. Do casal, de como o bebê interage na escola. É muito, muito, muito bom.
O Início da Vida? O Início da Vida. Legal. E o livro que você tinha comentado com a gente? O livro, ele chama Os Primeiros 1000 Dias do Bebê. Da doutora Roseli Sari e da doutora Fabiola Suano. Elas são minhas mestras queridas da nutrologia, enfim. Mas elas escreveram um livro para as mães, para os pais. Porque esse período, os primeiros 2 anos de vida do bebê, eles são cruciais em nutrição, em estímulo, em afeto. Então, ali o que você precisa entender esse período, né? Do nascimento, da fecundação até os 2 anos do bebê. É um período muito, muito importante. Que todo podcast também. Dá. Também. Dá. E de toda essa adaptação, né? De mãe, pai, numa nova família, uma criança. É todo um período de adaptação por completo. É desafiador, mas é divertido. É muito bom. É muito bom. Eu sou suspeita pra falar, porque eu amei meus processos na maternidade. Os meus aí já estão crescidinhos, mas já estão encaminhados na rotina deles e como faz bem, né? O coração fica aquecido. E o meu coração fica aquecido, né? De ter feito parte de um processo. Pois é, ali, você nem imaginava de uma assim. parte, é tão bom. E aí eu percebo qual é o meu propósito, né? Uhum. Por que eu tô caminhando aqui na pediatria? Isso é muito bom, muito bom. Parabéns pelo seu trabalho, tá indo muito bem. Obrigada e parabéns também por esse podcast maravilhoso. Adorei. Estamos começando essa parceria aqui e olha, acredite, nós vamos muito além. Então, ó, curta, compartilha, esteja com a gente, comente, manda pra sua amiga que precisa ouvir o que nós falamos aqui. E a gente pode fazer muitas outras coisas, né, Tati? Então, comenta com a gente. Tem uma última frase pra gente fechar? Você quer falar algo pra nós? Eu quero agradecer, né, a atenção aqui de todo mundo. E dá certo. No fim, dá tudo certo. Vai dar certo. Sempre dá certo. Dizem que quando eu falo isso é porque dá. Então, bota lá essa frase, quando você estiver desesperada, vai dar certo. Gente, é isso. Ficamos por aqui e até o próximo episódio. Que legal!